Glória a Deus. Quem está feliz com Jesus diz amém. Sempre é uma alegria poder ministrar na igreja que eu literalmente voltei para Jesus. Tem 13 anos isso. Eu lembro que não foi numa quarta do encontro, mas foi num encontro com Deus, dia 26, 27 e 28 de novembro de 2008, eu lembro até hoje. Eu estava no retiro de homens com o pastor Sato, e ali eu tive um encontro face a face com Deus, e a minha vida nunca mais foi a mesma. E hoje eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Eu quero agradecer o convite ao Bispo Gerson. Toda vez que eu vou ministrar fora, eu falo para as pessoas assim, eu quero deixar um abraço do Bispo Gerson. Hoje, se você quiser dar um abraço nele no final do culto, eu deixo o abraço do Bispo Gerson da mesma forma. Amém? Abra sua Bíblia comigo em Gênesis, capítulo 32. E conforme você for achando, se coloque em pé comigo. Gênesis, capítulo 32. Eu quero ler uma passagem bastante conhecida. Eu estava mastigando esse texto algumas semanas atrás e coincidentemente passou na televisão esse texto, então está bem fresquinho na memória das pessoas aí. Gênesis capítulo 32, fique em pé comigo para a gente poder ler esse texto, versículo 22, que fala da luta de Jacó com o anjo. Gênesis 32, versículo 22, a palavra de Deus diz assim: E levantou-se aquela mesma noite, e tomou as suas 2 mulheres e as suas 2 servas, e os seus 11 filhos, e passou o val de Jaboque. E tomou-os e fê-los passar o ribeiro, e fez passar tudo que tinha. Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um varão, até que a alva subia. E vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa, e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse: Deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: Não te deixarei ir, se não me abençoares. E disse-lhe: Qual é o teu nome? E disse: Jacó. Então disse: Não se chamará mais o seu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. E Jacó lhe perguntou e disse: Dá-me, peço-te, a saber o teu nome. E disse: Por que perguntas pelo meu nome? E abençoou ali, ainda o verso 30, e chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: Tenho visto Deus face a face, e a minha alma foi salva. Amém? Pode se assentar, fique sua Bíblia aberta para a gente poder acompanhar o texto. História de Jacó, um dos patriarcas de Israel. Na verdade, é aquele que literalmente fez com que a nação de Israel crescesse. Afinal, a partir dele vieram-se as 12 tribos de Israel. E Jacó, ele era gêmeo de Esaú. Interessante que no seu nascimento, quando ele saiu de dentro das entranhas de sua mãe, ele pegou no calcanhar do seu irmão e saiu as 2 crianças praticamente ao mesmo tempo no nascimento. E aí quando a mãe olhou e ela falou assim: esse se chamará Jacó. O nome dele significa Jacó, se você for traduzir no latim, justamente porque ele pegou no calcanhar do irmão dele, quando ele saiu de dentro de sua mãe. E interessante que quando ele vai nascer, a mãe dele recebe algo profético de Deus, dizendo que o mais novo seria o quê? Ele seria maior do que o primeiro. E ela recebe aquela profecia, mas ela faz algo, ela guarda essa profecia para si. Naquela época, as mulheres não estavam ali na linha de frente do padrão espiritual da época, de Deus falar com elas, e elas transmitiram a mensagem, mas Deus sempre falava com os homens naquela época, e os homens transmitiam a mensagem de Deus. Então por isso que a mãe de Jacó, ela fez o quê? Ficou calada. Mas a história diz que passa-se o tempo, e aí vai crescendo os meninos, e um fica mais com o pai, e outro fica mais com a mãe, e não tem jeito. Quando a gente tem filho, parece que alguns se apegam mais à mãe e outros se apegam mais ao pai. É normal. Se eu estivesse aqui com meu filho agora, com certeza ele estaria aqui correndo, tentando subir para me ver ministrar. Ele está lá no YouTube, com certeza apontando para a televisão: olha o papai, porque ele é grudado em mim, para onde eu vou ele vai atrás. E naquela época não era diferente. A história de Jacó e Esaú não era diferente. E o texto vai narrando a história dos dois, e chega um determinado momento que Esaú está com tanta fome. A gente conhece a história, que ele vira e vende o direito de primogenitura para quem? Para Jacó. Ele diz: olha, para que me serve ser o primeiro filho, se eu estou morrendo de fome? E ele come aquelas lentilhas e entrega o direito de ser o primeiro filho para
Jacó. E o interessante é que muitas vezes a gente pensa assim, nossa, Jacó enganou seu irmão, Jacó fez algo de errado, mas na verdade o próprio Esaú menosprezou o quê? A sua primogenitura. Ele mesmo deu o direito de Jacó ser abençoado no lugar dele, porque ele entregou nas mãos de Jacó o direito de ser o primeiro filho. Aí a história diz que vai passando o tempo, Isaac vai ficando velho, ele fica cego, e a história vai dizer que a mãe de Jacó, sabendo da profecia que Deus tinha colocado no seu coração, vai chamar o filho dela e falar assim, olha, prepara uma comida, porque eu ouvi o seu pai falar que ele vai abençoar Esaú hoje, e eu vou arrumar você todo, vou colocar você diante do seu pai, e você vai se passar por Esaú, para você ser abençoado no lugar dele. Escute uma coisa, Rebeca ela já tinha ali a profecia, que Jacó seria maior que Esaú. Jacó já tinha a bênção entregue pelo irmão, a bênção da primogenitura pelo irmão, agora faltava uma terceira parte, que era a bênção pela imposição da mão do pai. Pai, você que está me ouvindo aqui pregando nessa noite, você é a autoridade espiritual sobre a vida do seu filho. Você tem a autoridade de abençoar, como você também tem a autoridade de amaldiçoar. Muitas vezes a gente joga palavras sobre nossos filhos, a gente não sabe o que a gente está fazendo. Deixa eu te dizer algo, há muitos anos atrás eu estava afastado da presença de Deus, mas eu lembro que nas madrugadas, volta e meia eu acordava assustado, que minha mãe estava em pé, na porta do quarto com as mãos estendidas, orando e colocando as mãos de longe, e eu assustava, falava assim, mãe, o que a senhora está fazendo? Ela falava assim, você está afastado, mas um dia você vai voltar. Um dia você vai voltar. E eu lembro que um dia eu estava dormindo, e aí eu estava aqui dormindo, aquele sono gostoso, e de repente eu sinto uma mão sobre a minha cabeça. Quando eu acordo, está minha mãe colocando a mão na minha cabeça, e orando e falando em línguas, e eu assustei, eu falei, mãe, o que a senhora está fazendo? Eu estou orando, porque um dia você vai voltar, e aqui estou, porque a minha mãe perseverou em oração. Pai, mãe, você tem poder e autoridade sobre a vida do seu filho. E vem toda aquela cena, aquela situação, aquela cena de novela mesmo, literalmente, porque Jacó se fantasia de Esaú e comparece diante do pai dele. E o interessante é que, se você for ler o texto de toda a história de Jacó, o texto só narra 2 vezes quando alguém pergunta o nome de Jacó. Jacó chega diante do pai dele e vai falar assim, boa noite, pai, vim trazer sua comida. Ele, pai, calma aí, essa voz é de Jacó. Quem está aí? Ele vai perguntar, sou eu, Esaú. Ele mente para o pai dele, mas quando o pai toca, porque não conseguia enxergar direito, ele acha que realmente era Esaú, tanto que Isaac vai dizer, a voz é de Jacó, mas quando eu toco é Esaú. E aí ele vai, come aquela comida que a gente conhece, a gente vai ver ele sendo abençoado, e ali começa uma divisão tremenda entre a família, que Jacó tem que fazer o quê? Fugir. Ele foge do irmão, ele vai para casa do seu tio Labão, e ali ele trabalha 7 anos, e aí tem aquela coisa toda, aquela história toda, e nós conhecemos a história. Mas o que acontece exatamente no capítulo 32, no versículo 22, é o divisor de águas da vida de Jacó. Se você for estudar a geografia bíblica dessa época, a Bíblia vai dizer que Jacó, junto com a sua família, ele atravessa o val de Jaboque. Imagina comigo que isso aqui atrás de mim é uma montanha, com um lado e com o outro. E você vai ultrapassando esse vale, e conforme você vai entrando no vale, esse vale vai ficando mais profundo e mais profundo, até que você está no meio de 2 montanhas e correndo perigo de morte. Isso é um grande vale. Isso aqui, o salmista vai dizer, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, porque o meio do vale é muito perigoso. Se você já viu nessa cena de cinema, quando a pessoa está com aquelas, sabe aquelas canoazinhas, daquelas corredeiras, e ela tem um monte de pedra no meio das montanhas, é muito perigoso. Mas o Val de Jaboque, ele é o início de um vale, do Vale de Jaboque. O início do vale é apenas um ribeirinho pequeno, é apenas algo pequeno, que deveria ser ultrapassado. Dava para passar como? Andando.
Deixa eu te dizer uma coisa, para você começar a entender o que eu quero pregar nessa noite. Ainda que a gente possa ter riquezas como Jacó tinha, ainda que nós possamos ter bens como Jacó tinha, porque Jacó pegou os bens que ele tinha e lançou para cima de Esaú, para tentar arrumar o perdão. Mas deixa eu dizer uma coisa, apenas um encontro com Deus pode fazer a nossa história, da nossa casa, tudo ser transformado. Ele mandou bens para Esaú. Ele disse: Esaú, toma aqui presentes. Esaú, toma aqui dinheiro. Toma aqui ovelhas. E Esaú fez o quê? Mandou tudo passar para trás. E Jacó fez o quê? Tremeu na base. Ficou com medo. E ele pegou a sua família e fez passar o Val de Jaboque. E ele ficou ali para trás, sozinho. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu estava hoje, num momento de oração, e o prédio que eu estou morando tem dias que faz muito barulho lá. E eu fui para dentro do quarto. E aí eu botei um louvor e fiquei ouvindo, tentando me concentrar no louvor. E aí eu já pensando, falei: meu Deus, meu filho vai acordar daqui a pouco, a minha esposa vai querer que eu faça alguma coisa. E já começa aquela correria do dia a dia, sabe? Aí eu comecei a parar, a pensar nisso. Eu falei: não, para de pensar um pouco. Fica quietinho um pouco. Fica sozinho um pouco. Sabe assim, ao ponto de você conseguir ouvir a sua respiração. Foi assim que Jacó ficou, sozinho. Existem encontros com Deus que você vai ter num culto como esse. Mas existe encontro com Deus que Mateus capítulo 6, versículo 6 diz que você vai ter que entrar para dentro do seu quarto, fechar a porta, e o teu pai que te vê em secreto vai ouvir essas orações. A gente quer ouvir Deus no meio da bagunça, a gente quer ouvir Deus no meio da correria, a gente quer ouvir Deus andando e fazendo: calma, fica sozinho, porque quando você estiver sozinho, vai ser você e Deus face a face. Eita glória! Jacó fica sozinho. O versículo 24 vai dizer que Jacó, porém, ficou só, e ele lutou com um homem, com um varão que apareceu no meio do acampamento. E ele começou a lutar até que a alva subiu. O que é a alva subiu? Não sei se você acorda cedo, mas o bispo Gerson acorda, porque ele faz corrida ali 5 horas da manhã junto com o pastor Robson, e eu fico impressionado. Gente, nem saiu o sol, eles estão correndo, e eu admiro demais isso. Um dia eu vou chegar lá, pastor. Sabe o que é a alva? É aquele nascer do sol, bem quando está bem lá longe assim, ó. Sabe aquela luzinha no horizonte quando você acorda de manhã, só aquele filetinho de sol. Está dizendo que o sol vai nascer. Está vindo o sol, mas ele não nasceu ainda. Jacó começou a lutar com esse homem. Ele começou a pelejar com esse homem. E esse homem, olha o que o texto diz, versículo 25, que ele prevalecia sobre esse homem. O homem viu, falou assim, esse varão, falou assim: olha, Jacó está prevalecendo contra mim. Aí o anjo toca na perna dele. Quando ele toca olha que interessante, querido. Jacó vê alguém diferente, ele agarra esse alguém diferente e começa a lutar com esse alguém diferente, porque ele sabia com quem ele estava lutando, que era alguém que poderia mudar a história dele. Eu sei que é difícil, plena quarta-feira, você chegar no seu trabalho, você tomar um banho, e quando você toma banho, parece que o corpo vai assim, né? Você quer sentar, você quer dormir, você quer descansar, você quer ligar o Netflix, você quer fazer um monte de outra coisa, mas você tomou banho, você comeu, teve gente que nem comeu, veio direto do trabalho e está aqui hoje. Você está prevalecendo, querido. Você está prevalecendo no meio da luta, você está prevalecendo no meio da batalha, você está prevalecendo no meio do dia mau. Deixa eu te dizer uma coisa, aquele que prevalece, a Bíblia diz que o anjo mudou foi o nome, que o anjo mudou foi a história. Você está prevalecendo, querido. Jacó começa a lutar com esse homem, e quando ele luta, ele faz o quê? Prevalece, ele não desiste, ele continua caminhando, persistindo. Sabe o que eu acho interessante? Quando eu olho para esse texto de prevalecer, eu vou lá para o Novo Testamento e lembro de Pedro, porque Pedro traiu Jesus, mas ele não desistiu. A Bíblia diz que Jesus, ele aparece para Maria ali na ressurreição, e Pedro vai correndo ao túmulo, e quando ele chega lá ele não vê nada. Segundo momento, a Bíblia diz que Jesus atravessa uma parede e diz assim, ó, Pai seja convosco, e ele sopra o Espírito. Pedro não está lá novamente, Pedro não consegue ver Jesus. Sabe o que ele faz? Vou pescar. Ele desiste
entre aspas, porque no dia que Jesus apareceu na beira da praia, ele nadou e prevaleceu e teve um encontro com Deus que mudou a vida dele. Você tem que prevalecer, querido, você não pode desistir. Eu sei que nós estamos passando por um período difícil, eu sei que parece que as coisas ainda vão piorar, mas deixa eu te dizer uma coisa, Apocalipse diz, aquele que for fiel até o fim, herdará todas essas coisas, e não apenas todas essas coisas, ele receberá de mim uma coroa de vida. Jacó está lutando com o anjo, e eles estão ali, se agarrando, e no meio daquela luta toda, mesmo depois de ser tocado pelo anjo, ele não solta, e aí o anjo chega no grande X da questão, ele vai dizer no versículo 27, qual é o teu nome? What's your name? Qual é o seu nome? Jacó, 2 vezes na vida dele, o texto da Bíblia vai falar 2 vezes, 2 vezes a Bíblia mostra isso. Quem está aí? A voz é de Jacó, mas quando eu toco é Esaú. Agora, qual é o seu nome? Não, eu não sou Esaú. Não, eu menti para o meu pai. Não, eu fiz algo errado sim. Agora sabe o que ele faz? Ele assume a identidade dele. Deixa eu te dizer uma coisa, quando você assume quem você é, Deus assume quem você vai se tornar lá na eternidade, querido. Você não entendeu nada. Quando você assume que você é pó, quando você assume que você não pode nada, quando você assume que você precisa de Deus totalmente, quando você assume a sua identidade da terra, os céus diz, agora eu vou mudar a história dele. Esse homem diz, eu sou Jacó, eu sou suplantador, eu sou mentiroso, enganador, eu menti para minha família, eu destruí a amizade do meu pai com o meu irmão, eu destruí a amizade do meu irmão com a minha mãe, eu destruí tudo, eu sou Jacó, é isso que eu sou. Sabe o que a Bíblia diz? Verso 28, então disse, você não se chamará mais Jacó, mas Israel. Meu Deus, querido, quando você assume de verdade, quando você coloca diante de Deus quem você é, Deus muda totalmente a sua história. Olha que interessante, Moisés um dia estava diante de Deus, e havia uma sarça ardendo diante dele, e a Bíblia vai dizer, querido, que esse Moisés vai falar, eu não posso, eu tenho a minha língua pesada, eu não consigo falar. Aí Deus vai dizer assim, ó, você não precisa fazer nada, eu sou, vou fazer por você. Olha que interessante, querido, quando a gente coloca a nossa identidade diante de Deus, lá em Atos 9, o que vai acontecer? Jesus aparece para quem? Para Saulo, e Jesus vai dizer, Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Jesus conhece quem eu sou e quem você é, querido. A verdade é que nós escondemos quem nós somos, porque temos medo de quem Deus pode nos transformar para ser. Meu Deus, isso é poderoso demais. Já parou para pensar em quanto Deus pode te usar, querido? Já parou para pensar que tem pessoas que eu estou falando aqui, mas tem pessoas que falam muito melhor do que eu, mas fica aqui, ó, com medo, receoso. Deixa eu te dizer uma coisa, rasga esse véu hoje, tira esse véu do rosto, e deixa Jesus resplandecer sobre você, deixa Jesus mudar a sua imagem, a sua natureza, quem você pode se tornar. O texto diz, que esse homem, ele faz o quê? É transformado o nome dele, porque ele lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. Você já lutou com Deus alguma vez, irmão? Eu lutar com Deus? Lutar com Deus. Sabe como é que você luta com Deus? Você luta assim, querido. Primeiro você se reveste de uma armadura, de Efésios 6:10, capacete, couraça, escudo, espada, cinturão e sandália. Quando você luta com Deus, você entende que Ele que guia a sua luta. Quando você luta com Deus, você entende quem está à frente de você. Quando você luta com Deus, você entende que você está vendo a peleja aqui, mas Deus já mandou a vitória lá na frente. Quando você luta com Deus, você pode estar vendo tudo aqui na sua frente como um vale de ossos secos, mas Deus te dá autoridade para mudar o teu vale. Quando você luta com Deus, deixa eu te dizer uma coisa, você não só prevalece com Deus,
mas você prevalece com os homens. Vou te explicar. 2 Reis, capítulo 4, a Bíblia diz que Israel está cercado, Jerusalém está fechada, e o exército inimigo está afrontando eles. Aí a Bíblia diz que 4 leprosos vai para o acampamento dos inimigos. Ele falou assim: se a gente morrer, a gente morreu, acabou, não tem o que fazer. A gente está leproso, a gente vai morrer de doença mesmo. Sabe o que acontece? Quando eles estão caminhando em direção ao acampamento, a Bíblia diz que o acampamento ouviu um som de um grande exército indo contra eles. Deixa eu te dizer uma coisa: quando você está com Deus, você pode ser leproso, mas Deus vai parecer que você seja um grande exército. Quando eles chegam lá no acampamento, todo mundo fez o quê? Foi embora. Meu Deus, isso é poderoso demais, querido. Quando você está com Deus, lutando com Deus, prevalecendo com Deus, Deus faz com que as pessoas ao seu redor reconheçam que Ele é o seu Deus, que Ele que abre as portas, que Ele que derruba muralhas, e Ele faz de você não alguém pequeno, mas alguém grande, que você nem imaginava que iria se tornar. O texto diz que Jacó tem o nome mudado, e aí vem algo muito lindo aqui do texto. O texto vai dizer assim: e Jacó lhe perguntou: dai-me, te peço, a saber o teu nome. E disse: por que perguntas pelo meu nome? Sabe, isso aqui é um texto profético que se refere, na verdade, a coisas que viriam no futuro. E eu vou te explicar isso, porque Jacó, ele recebe uma visão de Deus, de Betel, que as escadas estavam ali, e os anjos subiam e desciam. Aí a Bíblia vai dizer logo mais lá na frente, que Jacó tem sonhos de Deus, explicando como seria para ele ter um rebanho. Sabe o rebanho que ele teve, que ele colocou as varas, e o rebanho olhava ali, lembra disso? Jacó não foi alguém que teve várias experiências com Deus, ele não conhecia Deus ainda. É por isso que ele pergunta aqui: qual é o teu nome? Qual é o teu nome? Será que o Senhor é o Deus de Abraão? Será que o Senhor é o Deus de Isaac, meu pai? Ou será que o Senhor, quem é o Senhor? Apocalipse, se você tiver com a sua Bíblia aí, abra aí, Apocalipse capítulo de número 2, verso de número 17, já estou terminando. É porque esse texto é tremendo, que quando ele pergunta, qual é o seu, não tem sentido Jacó perguntar qual é o nome daquele anjo, não tem sentido, mas se refere a algo que está lá na frente. Apocalipse capítulo 2, verso 17 diz: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer darei eu de comer um maná escondido, e darei uma pedra branca, meu Deus, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Algumas pessoas deram glória, eu vou explicar, querido. Jacó recebe o nome. Só pode dar nome a alguém quem é autoridade. Entendeu? Quando Daniel, Misael e Azarias estão na Babilônia, eles recebem novos nomes. Lembra disso? Sadraque, Mesaque e Abednego, e Daniel, Belsazar, eles estão ali na Babilônia. Eles recebem por quê? Porque o rei deu um novo nome para eles, que ele tinha autoridade. Quando Jacó pergunta para o varão: qual é o teu nome? É porque Jacó sabia que aquele que estava mudando o nome dele, tinha autoridade sobre todas as coisas. Deus tem autoridade para mudar a sua história hoje. Qual é o seu nome? Meu nome é Elton. Eu não sei qual é o seu nome, mas a Bíblia está dizendo que no final de todas as coisas, Deus vai dar um maná escondido. Maná escondido, querido. O maná caía, e se você não comesse no dia, ele fazia o quê? Apodrecia. Deus escondeu algo especial para mim e para você nos céus, e não apenas isso, Ele vai nos dar esse algo lá na eternidade, e não apenas isso, Ele vai me dar e te dar uma pedra, e nessa pedra vai vir um novo nome. Esse nome ninguém vai conhecer, só eu e você no secreto, mesmo na eternidade, nós vamos ter esse novo nome que Deus vai nos dar. Deus tem poder para mudar a minha e a sua história, e não apenas isso, Ele tem poder para nos dar um novo nome. Jacó não só recebe um novo nome, ele recebe um novo caminho.
ele recebe um novo caminho. Não, eu vou terminar aqui, querido. Muda de página aí, ó. Apocalipse capítulo 3, versículo 12. Diz assim: a quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus. Isso é Jesus falando. E dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Meu Deus, Elton, não entendi nada, é muito nome na minha cabeça. Escute, Jacó olha para o varão e pergunta: qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Autoridade. Aí o varão vai dizer: por que você quer saber meu nome? Olha o que o texto está dizendo, querido. Lá na eternidade nós vamos receber uma pedra com um novo nome. Só que aqui está dizendo que aquele que perseverar vai ser coluna no templo de Deus. Meu Deus, para pensar comigo. Olha para o seu redor aqui, ó. Intercessores, está vendo? Eles são colunas de oração. Mas lá na eternidade nós seremos coluna do templo de Deus. Imagine você, coluna, parado diante de Deus, olhando para Deus, glorificando a Deus eternamente. Segure. Aí o texto diz que nessa coluna vai estar escrito o nome de Deus. Querido, em mim e você está escrito o nome de Deus. Eu sei, o diabo tenta te derrubar todos os dias. Eu sei que os vales tentam fazer você tropeçar todos os dias, mas em você tem escrito o nome de Deus, querido. O nome de Deus está escrito em você. Olha o que está escrito ainda. Não apenas o nome de Deus, mas o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém. Ei, escute algo. Sabe por que o diabo tenta te derrubar todos os dias? Porque ele sabe que o seu destino é a nova Jerusalém, querido. Olha só o que diz o texto, que não apenas o nome da cidade, mas também o novo nome de Jesus. O novo nome de Jesus. Tem dia que o bispo Gerson para aqui, e eu queria ter o charme do meu pastor de falar assim, mas eu não consigo. Mas ele fala que Jesus é conhecido poeticamente como os lírios dos vales. Ele é conhecido como a brilhante estrela da manhã. Ele é conhecido como o cordeiro que desatou os 7 selos. Ele é conhecido como aquele que vai abrir os livros. Mas ele tem um título no seu manto e na sua coxa que está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, querido. Se você puder, aplauda Jesus, porque você vai receber esse novo nome escrito em você. Eu termino em Gênesis, falando que Jacó sai mancando do encontro com Deus dele. Um encontro com Deus gera uma marca em você. Um encontro com Deus não só gera uma marca em você, mas gera uma marca que as pessoas vão ver. E não apenas as pessoas vão ver, mas as pessoas vão querer saber o que aconteceu com você. Eu lembro que no meu primeiro encontro com Deus que eu fui, eu lembro que eu estagiava na Caixa Econômica e eu cheguei para trabalhar na segunda-feira. Aí eu liguei meu computador, botei lá, pastor Robinho, fiquei lá, digitando e tal. Aí passou um amigo meu do trabalho. E aí ele voltou, passou. Aí passou outro amigo meu do trabalho, olhou e eu estou vendo eles cochichando de longe. Aí eles vieram perto de mim e perguntaram assim: cara, o que você passou no seu rosto? Está brilhando. Eu nada, não passei nada. Seu rosto está brilhando, é esquisito, mas está brilhando. Na hora do almoço, sentou todo mundo junto. Estamos aqui comendo. E todo mundo, aquela coisa, conversa de homem, aquelas conversas indecentes e tal. E eu aqui calado na minha comendo e tal. Aí o pessoal me cutucou: uai, parou de xingar? Parou de falar bobagem? Aí eu: não, estou de boa na minha e tal. Passou 1, 2, 2 semanas, 3 semanas. Me chamaram num particular e falaram assim: cara, você está muito esquisito. O que aconteceu com você? Aí eu falei: um encontro com Deus mudou a minha vida. Um encontro com Deus muda você, marca você e marca as pessoas que estão ao seu redor. Ei, talvez você está vivendo uma vida com a identidade toda bagunçada, mas Deus hoje pode mudar o seu nome. E mudar o nome é mudar o lugar que você está, é mudar a forma que você anda. Mudar o nome é mudar completamente a história
da sua vida. Mudar o nome não é apenas uma coisa que a gente olha assim, mudou de Jacó para Israel, mudou de Abraão para Abraão. Não, é determinar uma mudança de vida completa. Porque Abraão, ele era Abrão, pai exaltado. Mas, quando Deus mudou a história dele, ele se tornou pai de multidões. Samuel era só o jovem Samuel. Mas quando Deus falou com ele naquela madrugada, sabe o que aconteceu? Ele se tornou o profeta Samuel. Deixa eu dizer uma coisa, José era só José, mais um. Mas quando Deus falou com ele e mostrou a ele em sonhos, ele se tornou José, o governador do Egito. Daniel era só um escravo, alguém que seria eunuco na casa do rei. Deixa eu dizer uma coisa, porque Deus falava com ele, usava ele se tornou o segundo na Babilônia. Deixa eu dizer uma coisa, a Bíblia fala de tantos homens que tiveram o nome mudado e tiveram a história mudada, só por uma coisa, por um encontro com Deus. Fique em pé comigo nessa noite. Eu estava pensando nesse negócio de nome, é engraçado, né? Que tantos homens da Bíblia têm nomes chamativos, mas também tem nomes que determinam a vida que eles vão ter. E tem um versículo bem pequeno na Bíblia, em Crônicas, que fala sobre um cara chamado Jabes. A Bíblia vai dizer que esse homem, a mãe dele concebeu ele com muitas dores, e a mãe dele colocou esse nome nele, mas ele fez uma oração, Senhor, alargue minhas tendas, me abençoe. É uma oração bem pequena, e tantas pessoas escreveram tantos livros sobre ele, mas ele fez uma oração bem pequenininha, porque o nome dele determinava o destino que ele teria. Mas quando você pega quem você é e coloca nas mãos de Deus, o destino que você tem é completamente diferente, querido. Eu não sei como está a tua vida hoje, mas eu lembro dessa história de Jabes, que ele pegou aquilo que ele tinha e colocou diante de Deus, e Deus mudou a história dele completamente. Talvez você hoje só precise disso, colocar diante de Deus e falar assim: Deus, mude minha história. Deus, realinha minha rota. Quando você perde a rota no WhatsApp, no Waze, o que o Waze faz? Ele recalcula a sua rota. Talvez você está perdido hoje, e você até está tentando de novo pisar novamente, andar novamente, caminhar novamente. E quando recalcula a rota, o caminho fica o quê? Fica mais distante, já percebeu isso? E parece que você está tentando chegar, mas assim, está dando volta, e não chega nunca, não desiste não, Há 1 ano e meio atrás, um amigo meu, 32 anos, me mandou uma mensagem, e ele viu um banner meu que eu ia pregar no culto aqui na igreja, e ele pregava aqui nesse altar, só que há muitos anos atrás ele decidiu se afastar de Deus, e ele desviou. E aí ele me mandou uma mensagem, ele falou assim: cara, eu estava te assistindo pregando, velho, como eu queria voltar. E eu lembro que eu sempre pregava para ele, falava de Jesus para ele e tudo mais. E aí ele falou assim: cara, você já é diácono, eu estou afastado. E ele foi o meu líder um dia, cara, mas ele afastou. Aí eu lembro que era um domingo de noite, Bispo Gesso, estava aqui no meio do culto, e meu celular recebendo mensagem, eu falei: meu Deus, estou no culto. Aí eu peguei assim, dei aquela olhadinha, sabe, já pedindo perdão ao Senhor, estou mexendo no celular no culto. Quando eu olhei assim, tinha um monte de mensagem dele, um monte de carinha de choro, e aí eu falei: que foi, macho? Aconteceu alguma coisa? Ele: voltei para Jesus. E aí um dia desse ele mandou mensagem, ele: está tão difícil, parece que você está lá na frente e tal. Eu falei: não, cara, nós estamos juntos,
de mão dadas, porque nós juntos vamos para o céu. A verdade é que parece que a rota está mais longe, mas quando você coloca o seu destino nas mãos de Deus, tudo com Deus tem seu tempo certo. Tudo com Deus tem seu tempo certo. Eu termino falando uma coisa, é a última coisa que eu falo. A Bíblia diz que o anjo estava preocupado com uma coisa: vai nascer o sol, Jacó. Me solta, Jacó, que vai nascer o sol. Alva, a tradução sinônimo para alva também é aurora. É a mesma palavra, alva e aurora é a mesma coisa. Olha que interessante. Provérbios capítulo 4, verso 18. Diz o quê? Que a vereda do justo é como a luz da aurora. Ela vai brilhando, 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 até ser dia perfeito. Talvez o encontro com Deus que você está tendo hoje é só aquele nascer do sol pequeno. Parece uma coisinha pequena a oração que você vai fazer agora. Parece que não mudou nada. Mas quando você tomar uma postura, a sua vida vai ser como o nascer do sol. Vai brilhar, vai brilhar, vai brilhar, vai brilhar, até ser dia perfeito. E quando esse texto diz que vai ser dia perfeito, é porque a Bíblia diz que lá no céu não precisa de sol, porque o sol está em cima brilhando, é o sol da justiça, que é o próprio Deus. Jesus nessa noite está aqui, me trouxe aqui para falar para você, que Ele está iluminando o seu caminho, querido, para você voltar a enxergar as veredas que você tem que caminhar, o lugar que você tem que pisar, o lugar que você tem que ir. E não apenas isso, a partir do encontro com Deus, Deus mostra para você para onde você tem que ir. A partir do encontro com Deus, Deus mostra, e não apenas mostra, Ele define o teu destino. E sabe o que é o teu destino? É Deus. Feche os seus olhos essa noite. Ore a Deus essa noite. Fala assim: Deus, mude a minha história. Mude a minha história, Deus. Talvez você está como Jabes aqui nessa noite. Você vive de tantas dores. O seu passado é de tantas dores, de tantos sofrimentos, mas o encontro com Deus redefine a rota que você vai andar. O encontro com Deus faz com que Jesus seja o sol que vai iluminar o seu caminho. O encontro com Deus faz com que Jesus ilumine o lugar que você vai pisar. Pai, em nome de Jesus, eu oro nessa noite, Deus, com seus filhos. Shekarabarabás. Que o Senhor venha, Deus, iluminar o caminho deles, ó Deus, iluminar a mente deles, ó Deus, para que eles venham ter um encontro com o Senhor, e não apenas um encontro qualquer, mas um encontro para que eles venham viver algo real, algo novo, e algo que o Senhor vai levar para que eles venham viver, ó Pai. Que ainda assim desse encontro que saiamos marcados, talvez, Deus, com cicatrizes, talvez, ó Deus, com feridas que nunca foram tratadas, mas que hoje estão sendo tratadas, Deus. Que Teu Espírito venha nos marcar e cicatrizar essas feridas, para que nós venhamos olhar para trás e dizer: valeu a pena, valeu a pena, valeu a pena, Deus. Em nome de Jesus, Deus, eu oro para que o Senhor venha nos dar força, Deus, para viver esse novo caminho. E não apenas isso, que a gente venha viver, ó Deus, um encontro real com o Senhor, e acreditar que o Senhor pode mudar a nossa história. Adora o Senhor com esse louvor, querido, e não pare de orar, não pare de orar. Aleluia. Vem me visitar.